Muitos pensam que Jesus é simplesmente a forma original do nome do Messias. Mas, na verdade, ele passou por várias etapas de tradução e adaptação ao longo de mais de 1000 anos. Para compreender essa evolução, é necessário explorar as línguas antigas, as tradições de tradução da Bíblia e as influências políticas e culturais que moldaram o cristianismo. Juan, a forma mais antiga, YHWH, e os nomes teofóricos. Antes de tudo, é importante entender que nomes como Yahusha, Yehoshua, Yeshua ou Yahusha possuem a presença do elemento YHWH, o nome divino no hebraico antigo. A raiz Yahu ou Yah aparece em muitos nomes hebraicos, como Yeshayahu, Isaías Irmeiahu, Jeremias Eliahu. Elias, ela carregava um significado teológico claro, e Psi E ou Y. HWH salva. Com isso, o nome mais antigo do Messias, segundo muitos estudiosos, era uma variante de Yehoshua, que significa YHWH é salvação ou Y. HWH salva. Ao longo do tempo, essa forma longa foi gradualmente abreviada para Yeshua. Essa abreviação era comum no período PS exílio da Babilônia. A forma hebraica, aramaica, Yeshua no tempo de Jesus, o nome mais usado na região da Judéia e Galileia, era Yeshua. Essa forma aparece em diversos documentos judaicos do período do Segundo Templo e também em textos do aramaico, a língua comum dos judeus naquela época. A pronúncia aproximada seria Yeshua. Esse nome era bastante comum e correspondia ao que chamamos hoje de Josué, um nome que já existia muito antes do Messias nascer. Ou seja, o nome de Jesus era, na verdade, o mesmo nome de Josué, o sucessor de Moisés. Por que não se manteve Yeshua? O problema da tradução, as primeiras comunidades cristãs rapidamente se espalharam para além da Judéia e Samaria. Quando o cristianismo alcançou os falantes de grego, surgiu o primeiro grande desafio. O grego não possuía sons equivalentes aos sons do hebraico e do aramaico. Por exemplo, a letra hebraica Shin produz o som inexistente no grego. O hebraico termina palavras com A, mas o grego costumava adaptar nomes masculinos para terminar com S. Sons guturais, como Uain e Uu, não tinham equivalente no grego. Por isso, ao traduzir Yeshua para o grego, os escribas precisaram aproximar a pronúncia usando o que o grego permitia foneticamente. 4. A forma grega Sus. O nome Yeshua foi, portanto, transliterado para o grego como Sus, pronúncia Iesus. Para entender essa forma, é necessário observar como ela foi construída. I tornou-se hebraico e virou I, porque o grego começava nomes masculinos com vogais mais abertas. Tush tornou-se S. O grego não tinha o som, então usou o som S. Iwa tornou-se Os. O grego tendia a terminar nomes masculinos com um S no nominativo, caso sujeito. Portanto, o nome ganhou o final S. Assim, Yeshua e Sus. Essa forma aparece em todos os manuscritos gregos do Novo Testamento, desde os mais antigos, conhecidos como os papiros do século II-V. A etapa latina, Essos, enquanto o cristianismo se difundia no mundo greco-romano. Outra grande transformação aconteceu. A Bíblia e os nomes passaram do grego para o latim. No século IV, Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, menos a famosa Vulgata. Ele transliterou o nome grego Isus para o latim como Iesus. Por quê? O latim também
não possuía. Ele já herdava a versão grega. Nomes de pessoas importantes raramente eram traduzidos por sentido, mas sim transliterados. Importante: a letra J ainda não existia na época de Jerônimo. A forma Jesús já se aproximava da forma moderna, mas ainda havia mudanças por vir. 6. A invenção da letra J. A letra J não existia no alfabeto latino clássico. Ela surgiu apenas por volta do século XIV, inicialmente como uma variação da letra e usada para marcar sons mais fortes ou consonantais. Por exemplo, Iulius, Julius, Ianua, Janua. Com o tempo, especialmente a partir do século XVI, o J passou a representar um som consonantal distinto, semelhante ao DJ inglês antigo e mais tarde ao J moderno nas línguas europeias. Assim, Jesús passou a ser grafado como Jesus. A pronúncia, entretanto, variava por região. No espanhol medieval, Jesús som suave no inglês medieval. De Jesus em português, Jesus. A modernização fonética consolidou a pronúncia atual nas diversas línguas ocidentais. 7. Resumo da evolução do nome. Aqui está a linha evolutiva simplificada. 1. Yeshua, forma antiga hebraica. 2. Yeshua, forma comum na época de Jesus. 3. Sus, tradução para o grego do Novo Testamento. Sus, forma latina da Vulgata 5. Jesus, forma moderna após a criação da letra J. Observe algo importante. A mudança não ocorreu de uma vez só. Ela foi fruto de diferenças fonéticas entre línguas, limitações nos alfabetos, práticas de tradução, transformações culturais do cristianismo, invenções de letras e mudanças de pronúncia ao longo dos séculos 8. A polêmica moderna sobre Yahusha, Yahusha ou Yehoshua. No século XX, especialmente em grupos de estudos hebraicos, surgiram debates sobre qual seria a forma correta do nome do Messias. Alguns argumentam que Yeshua seria um nome corrompido e defendem formas como Yahusha, Yahushua, Yahushua. Essas formas buscam restabelecer o elemento divino, Yahu, Yah no nome do Messias, para reforçar seu significado teológico Y, YHWH, salva. Porém, do ponto de vista histórico e linguístico, a forma Yeshua é atestada em documentos do século I. As formas com Yahu são reconstruções teológicas posteriores. Apesar disso, o debate continua porque envolve identidade religiosa e crenças espirituais, não apenas linguística. 9. O papel das traduções bíblicas. Uma parte enorme da consolidação do nome Jesus veio das traduções cristãs da Bíblia. Primeiras traduções latinas, Iesus, traduções germânicas, Iesus, Jesus, traduções inglesas, Jesus, traduções portuguesas, Jesus. Como o cristianismo se tornou a religião dominante da Europa medieval, a forma latina e depois a europeia do nome se espalhou globalmente. Hoje, quase todas as línguas usam alguma variante de Jesus, como espanhol, Jesus francês, Jesus alemão, Jesus árabe, Yas. Por que algumas pessoas preferem usar Yeshua hoje? Muitos escolhem Yeshua porque querem 1. Retornar ao nome original do Messias. 2. Evitar influências greco-romanas. 3. Aproximar-se da cultura judaica e do contexto original do Novo Testamento. 4. Destacar o significado teológico e YHWH salva. Essas escolhas são válidas dentro de suas tradições, mas não mudam o fato histórico de que todas as versões são resultados naturais das línguas pelas quais o nome passou. Ilevan, Jesus, Yeshua ou Yahusha.
Qual é correto? A resposta depende do contexto histórico. Yeshua é a forma mais provável usada no século I, linguístico. E Sus é a forma usada nos manuscritos do Novo Testamento. Cristão tradicional, Jesus é a forma consagrada há mais de 1000 anos. Hebraico teológico moderno an Yahusha en Yahushua. Enfatizou o significado divino do nome. Nenhuma delas é errada dentro do seu próprio contexto. Conclusão: o nome Jesus não foi simplesmente alterado arbitrariamente. Ele evoluiu ao longo de séculos, através de adaptações fonéticas e alfabéticas, conforme o cristianismo se espalhou por várias culturas. A jornada pode ser resumida assim: o Messias histórico, provavelmente, foi chamado de Yeshua. Ao ser registrado em grego, tornou-se Isus, no latim da Vulgata, virou Essus. Com a evolução das línguas europeias e a invenção da letra J, chegou a forma moderna Jesus. Cada etapa dessa transformação reflete não apenas mudanças linguísticas, mas também a trajetória da fé cristã ao redor do mundo.